Olá, meus queridos, estamos aí de volta na nossa maratona online, né? Infelizmente não estamos podendo nos encontrar pessoalmente, mas a ideia de hoje, gente, é dar continuidade ao nosso ementa, à nossa disciplina. Estamos estudando aqui, só contextualizando, a teoria da pena, né? A teoria geral da pena, da sanção penal, e vimos, em verdade, que muita gente se engana quando pensa que o direito penal é associado exclusivamente à prisão, ao cárcere. Vimos aqui já, no artigo 32 do Código Penal Brasileiro, nós temos três espécies diferentes de pena. Vai acompanhando aí. Vimos as penas privativas de liberdade, vimos as penas restritivas de direitos, e restou ainda trabalhar com vocês, é o tema de hoje, coloca aí no seu caderno, pena de multa. Então aperte o play, nossa aula de hoje é para tentar decifrar essa confusa pena de multa. Vamos comigo? Área bonita, a previsão da pena de multa está lá no artigo 32, parágrafo número 3. E começamos aí, você que gosta de colocar no caderno, com o conceito. O que é multa, gente? Primeiro, multa nada mais é do que o pagamento pecuniário. É uma prestação pecuniária, é uma soma em dinheiro paga pelo condenado ao Fundo Penitenciário Nacional. Essa é a regra. O cara vai ser condenado, transitou em julgado, ele vai ser obrigado a pagar uma conta para o Estado, para o Fundo Penitenciário Nacional, que é esse fundo aí tão importante que tenta administrar, enfim, o nosso sistema carcerário penitenciário, que é tão ruim, como já discutimos em alguns momentos. Só tem um probleminha para quem está acompanhando aí com a gente. Quem estudou as penas alternativas, que chamamos então de penas restritivas de direitos, talvez tenha ficado com uma confusãozinha na cabeça. Como assim, prof? Para mim, percebam que há uma tecnia dentro do ordenamento jurídico. Se ele coloca a pena privativa de liberdade de um lado, a restritiva de direitos em outro, e ainda traz a pena de multa, existe uma certa confusão entre esses dois. Por quê? Porque nós já vimos penas alternativas de pagamento em dinheiro. Nós vimos a prestação pecuniária, nós vimos as perdas de bens e valores, e a multa, muito embora seja muito parecida, é uma pena em tese distinta. Já disse a vocês em outras aulas que o projeto de Código Penal, de novo Código Penal, ele deixa a coisa mais técnica, ele separa privação da liberdade, restrição de direitos e pena pecuniária de forma autônoma, mas de qualquer forma, fica aí a primeira ideia, o conceito que multa eu vou pagar o importe em dinheiro, não é para a vítima, não tem relação direta com o dano causado na vítima, é para o Fundo Penitenciário Nacional. Ponto. Professor, como é que eu vou saber se o cabra foi condenado a uma pena de multa? Quando é que ele pode ser condenado a uma pena de multa? Quem já estudou um pouquinho a parte especial já deve ter percebido que nós temos dois tipos de multas diferentes. Duas possibilidades, portanto, de aplicar a pena de multa. Quais são essas possibilidades? Eu tenho uma multa de forma autônoma. Quando eu olho o Código Penal, já vem lá a pena de multa. Por exemplo, crime de furto, pena de 1 a 4 anos de reclusão, pena privativa de liberdade, e multa. Então, vários artigos eu consigo olhar o preceito secundário e observar que tem a pena de multa de forma autônoma. Podemos ainda trabalhar também com a pena de multa substitutiva, galerinha, que vai substituir a privação da liberdade lá nos moldes, com aqueles requisitos da aula passada que nós vimos, as penas restritivas de direitos. Então, para ser breve, para ser bem objetivo, que é a ideia dessa aula online aí, sem esse contato, sem esse bate-bola, sem esse diálogo, o assunto é pena de multa. Nós vimos, o conceito de multa. 2, as espécies, tem a autônoma no próprio tipo penal e tem a substitutiva dentro dos requisitos das penas alternativas. Mas o ponto principal aqui, que deixa a gente perdendo o cabelo, por isso que eu tenho tão pouco, é a forma de cálculo dessa miséria. O legislador, de forma infeliz, utilizou um critério chamado dias-multa. Como é, professor? Dias-multa, que hoje não tem nenhuma relação com os dias de cumprimento de pena. Então, vamos devagarzinho. Peço, venha, licença, fique ligado aí, para a gente colocar na tela a lei para vocês. Artigo 49, você de casa, acompanhe comigo aí. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário, falamos disso,
de quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Misericórdia. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Já não estou entendendo nada. E continua. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do salário mínimo, nem superior a 5 vezes esse salário. Peraí, professor, não entendi zorra nenhuma. Relaxa, acorde. Estou aqui para a gente traduzir isso aqui. Primeira coisa, quando a gente fala que adota o sistema dias-multa, não tem nenhuma relação com o dia de cumprimento de pena, com a quantidade de pena privativa de liberdade eventualmente existente. É só uma unidade de medida. Você que adora matemática, que eu sei, é como se fosse um X. Como assim? Dentro da dosimetria da pena de multa, em que eu vou aplicar um resultado concreto ao indivíduo para pagar, nós temos duas fases diferentes. Então, cuidado. A pena de multa, ela adota um critério bifásico. Para mim, na primeira fase, o juiz vai analisar todas as circunstâncias do crime. Vai ver tudo lá da dosimetria da pena privativa de liberdade, o artigo 59, o artigo 68. Então, na primeira fase, que é a fase que eu fixo a quantidade de dias multa, eu vou analisar o fato em si, a periculosidade, a conduta, a gravidade do fato. Em seguida, fixada a quantidade de dias multa, na segunda fase dessa dosimetria, desse critério bifásico, eu vou olhar a capacidade econômica do agente. Então, bem devagarzinho, para a gente começando a entender. De início, eu vejo o fato em si, o agente, a gravidade do fato. E, em seguida, eu analiso a capacidade econômica. Isso vai facilitar um pouquinho para a gente voltar para a zorra do artigo 49. Vamos lá? Será no mínimo de 10 e no máximo 360 dias multa. Para ficar claro para você, esqueça esse dia. O indivíduo ele vai analisar o fato concreto e definir se a pena de multa é de 10 ou se ela chega até 360. Como assim, professor? Vamos fazer uma analogia com a pena privativa de liberdade. Está lá no furto. Furto simples, pena de 1 a 4 anos de reclusão. Percebam que entre 1 e 4 anos, eu tenho múltiplas possibilidades. O cara pode pegar 1 ano, pode pegar 4, 2, 1,5, 1 em 3 meses. O que é que vai definir, gente? Dosimetria. Eu vou olhar a gravidade concreta do fato. E vou definir a pena privativa de 1 a 4 anos. Bom, vamos supor que nesse caso específico, tudo é favorável a gente. Primário, de bons antecedentes, enfim. A pena privativa de liberdade, entre 1 e 4, vai ser fixada no mínimo legal. 1 ano. Ponto. A pena de multa, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Eu vou olhar na fixação de quantidade de multa, presta atenção, na quantidade de multa, que varia entre 10 e 360, eu vou ter que analisar toda a dosimetria da pena. Se tudo for favorável, se entre 1 e 4 de reclusão eu fico em 1, entre 10 e 360 multas, eu fico em 10. Do contrário, gente, vamos supor que o cara é todo miserável, é tudo desfavorável, circunstâncias, motivos, enfim. Se na pena privativa de liberdade, de 1 a 4, ele pode, por exemplo, pegar 4, o mesmo raciocínio eu vou fazer na quantidade de multas. Então, se é de 10 a 360, eu posso aplicar, por exemplo, 360. Então, vamos lá. Voltando. Vamos supor que é tudo favorável. O cara pegou 1 ano de privação de liberdade e pegou 10 multas. 10x. 10 que a lei chama, que fica muito ruim, dias multa. Ponto. Mas ele vai pagar quanto, professor? Calma. Essa é só a quantidade de multas. Na segunda fase da dosimetria da multa, eu vou analisar a capacidade econômica dele para dizer quanto
cada multazinha dessa vale. Então, pessoas podem pegar a mesma quantidade de dias multa, a mesma quantidade de multas e pagarem coisas completamente diferentes. De novo, porque se na primeira fase eu olho a gravidade do crime entre 10 e 360, e que sem 10, na segunda eu vou olhar a capacidade econômica para definir quanto cada multazinha dessa vale. Eu peguei 10, não foi? Ponto. Mas 10 vezes quanto? Quanto é a minha multa? A unidade de multa é quanto? Capacidade econômica. E varia, ó, gente, cada multa dessa varia de 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o salário mínimo. Professor, eu detesto matemática. Não precisa fazer conta não, velho. É só saber que, de novo, ó, sei que está confuso. Na primeira fase, eu olho quantas multas o cara vai pegar. Varia de 10 a 360. E como é que eu defino? Não precisa fazer conta não, por enquanto. Eu olho o fato em si, as circunstâncias, consequências, antecedentes e defino. Tudo favorável, pegou 10 dias multa. Tudo ruim, 360 multas. Ponto. Tudo bem. Mas quanto é cada multazinha dessa, pelo amor de Deus? Aí vai depender da atividade, vai depender da capacidade. Varia cada multazinha, repito, de 1/30 do salário mínimo, 1/30, até 5 vezes. Então, bora viajar aí para ver se a gente consegue deixar mais concreto. Eu, milionário, como vocês sabem, professor de direito penal, rico, muito rico, resolvo praticar um determinado crime com um cidadão muito pobre. Nós, em concurso de pessoas, já estudamos, você está brocando aí, praticamos um crime de furto. Tá tranquilo? Ponto. Furto em concurso de pessoas. Tá de boa, tá tranquilo, tem liame subjetivo. Vocês já viram que, pela teoria monista, se duas pessoas atuam conjuntamente para o mesmo fim, respondem pelo mesmo crime na medida da culpabilidade. Ponto. Vamos supor, gente, que dentro desse furto, muito embora seja em concurso de pessoas, o resto tudo é favorável para nós dois. Eu rico e pro quebrado. A quantidade de multa pode ser igual. Nós dois vamos pegar a menor quantidade de multa, 10 de multas. Um exemplo, pegamos 10 multas. Mas quanto que cada um vai pagar? Depende da capacidade econômica. Nós dois fomos condenados a 10 multas. Eu que sou rico, cada multa dessa pode valer 5 salários mínimos. Então, 10 multas vezes 5 salários mínimos, eu caio vou pagar 50 salários mínimos. Já o quebrado cometeu o mesmo crime, pegou a mesma quantidade de multa, mas o valor é completamente diferente. Porque a dele, que não tem um conto no bolso, cada multazinha dessa vai valer só 1/30 do salário mínimo. Deu para pegar? Mais um exemplo, porque eu sou chato, mesmo online. Bora inverter. Existe novamente um furto em concurso de pessoas, eu, milionário, como quebrado, um civilista qualquer. Saímos para praticar o furto. Só que a gente já é todo empipinado, cheio de problemas, os motivos, os meios. Pegamos a pena privativa de liberdade máxima. Vamos definir a multa. A quantidade máxima de multas é quanto? De 10 a 360. Nós dois podemos pegar a mesma quantidade, que são 360 multas. Só que quanto vale cada uma? A gente vai pagar a mesma coisa? Não. Porque ao definir o valor do dia multa, eu olho a capacidade econômica do cabra. Então eu, que peguei 360 multas, cada uma vai valer 5 salários, e ele, que pegou também 360 multas, cada uma vai valer só 1/30 do salário mínimo. Espero que tenham entendido. Vou ler de novo o artigo 49. Diz assim, a pena de multa, gente, consiste no pagamento ao fundo penitenciário, já vimos isso, de quantia fixada na sentença,
já vimos também, calculada em dias multa. Esquece o dias, em multa. Será, ó, quantidade, primeira fase. Entre 10 e 360 multas. Primeira fase, quantidade, dosimetria integral. Quanto é cada multa dessa? Qual é o valor? Aí vem o parágrafo primeiro. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do salário mínimo, nem superior a 5 vezes esse salário. Resumindo, para a gente sair dessa matemática miserável. Agora, para saber quanto é cada um, eu vou olhar a capacidade econômica. Pessoas podem praticar crime de igual gravidade, podem pegar na primeira fase a mesma quantidade de multas, mas pode desembolsar quantias completamente diferentes. Isso tem uma certa lógica, gente. Porque a pena, a gente já viu, ó, uma das finalidades dela é punir, a outra é prevenir. Então não seria justo, ou não teria pelo menos o mesmo efeito, se eu, milionário, pagasse a mesma quantia de quem é quebrado. Para ele, aquilo seria uma punição, às vezes, exacerbada. Para mim, seria nada. Então, pela proporcionalidade e pensando em finalidades de punição e prevenção, é que o valor pode ser variável. Aí você, mais esperto, pensa, mas professor, você é tão rico, mas tão rico, que 5 salários para você e nada é a mesma coisa. O máximo de cada multa é 5 salários, é? Era para ser. Mas para complicar ainda mais, ó, olha o que tem no artigo 60, parágrafo 1º. A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, ela é ineficaz, embora aplicada no máximo. Meu Deus do céu. Isso quer dizer o quê, gente? Apesar do artigo falar, o artigo 49 falar, que cada valor pode ser 5 salários, pode chegar a 15, porque pode ser triplicado. Olha que imbecilidade, né? Por que não bota logo aqui, velho? De 1/30 a 15 salários. Aí eu tenho que juntar 2 artigos. Enfim, sei que o assunto é chato, envolve matemática, não vou cobrar de vocês fazer conta, não é a ideia. É só que você consiga entender, gente, como é que eu vou calcular essa multa, o que eu levo em consideração. Então vamos recapitular. Vou desacelerar. Pena de multa, vimos o conceito, pagar após trânsito julgado, condenado para o Fundo Penitenciário Nacional, ponto. Pagar quanto? Relaxe. 2 fases. Primeiro, eu vejo a quantidade de dias multa, de 10 a 360, com base no fato em si. Fixou. Não precisa fazer a conta. Em seguida, eu olho quanto vale cada multa dessa. Resumindo, pessoas podem ter penas completamente diferentes. E quanto é que pode valer cada uma? De 1/30, que a maioria das sentenças são assim, você não sabe a capacidade econômica fixa no mínimo, 1/30 do salário mínimo, até 5 vezes o valor dele, podendo até ser triplicado, portanto, chega a 15. Beleza? Vamos devagar. Só para concluir, ainda nesse tema, isso eu estou falando do Código Penal, tá, gente? Que vai para o Fundo Penitenciário Nacional, que tem esses limites aí previstos no artigo 49. Na legislação especial, a exemplo da lei de drogas, tem algumas exceções, duas regras distintas, tá? O fundo da lei de drogas é específico. Lá nós temos um fundo de combate ao uso, à propagação das drogas, e os valores das penas de multa são mais altos, tá? Excepcionalmente, lá na lei antidrogas, as multas podem chegar a valores muito maiores. Eu posso ter uma quantidade de 500, 1.500 multas. Isso aqui é uma exceção específica da Lei 11.343 de 2006. Tranquilo? Galerinha, ultrapassada essa análise inicial, chata, matemática, mas acho que deu para ter uma ideia, o que é que a gente precisa saber ainda dentro da pena de multa? Não é muita coisa, não. Para você que é concurseiro também, multa é questão certa para blocar. Primeiro, como é que eu pago isso? Fui condenado, transitou em julgado, cometi um crime de furto, erro. Tudo favorável,
peguei 1 ano de pena privativa de liberdade, presente todos os requisitos, substituiu por outra coisa, e peguei 10 dias multa. Como eu tenho uma condição financeira boa, o juiz fixou para cada dia desse 10, 5 salários. Ó, 10 vezes 5, botei na calculadora. Eu sou condenado a pagar 50 salários mínimos ao fundo penitenciário. Ponto. Paga como, velho? Vai me dar um boleto, vai descontar do meu salário, paga de vez, pode parcelar, em quanto tempo? Carinha, isso tudo está no artigo 50 do Código Penal. Vamos ler? O artigo 50 diz assim, ó, é bem benevolente até. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença condenatória. Você foi condenado, recorreu, acabou, você tem 10 dias para pagar. Para como? Olha o que diz, ó. A requerimento do condenado, então, se você, condenado, quiser, e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. E é o que ocorre. Eu peguei 50 salários, falei, doutor, segura aí, vou pagar de vez. Divide esse negócio aí para mim em 10 vezes. Então, os juízes são até bem benevolentes aqui, via de regra, na forma de pagamento. Porque não adianta nada para o judiciário fixar uma pena de multa alta, que você não tem condições de pagar, e não facilitar o pagamento também. Então, ó, pode ser parcelado mensalmente. Pode ser até descontado do salário, gente. Tipo pensão alimentícia, não tem? Eu posso vir descontando no meu salário, claro, e desde que não comprometa a minha subsistência. Então, diz assim, ó, a cobrança da multa pode efetuar-se mediante disso, pode ser parcelada, tá? Isso aí pode ser um acordo que se faz, mediante desconto no vencimento ao salário, só que o desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Então, vimos conceito, vimos formas de cálculo, dosimetria da multa, vimos forma de pagamento. Ponto. Obviamente, gente, isso também cai muito em prova, ó, antes de passar para mim de novo a imagem, se durante a execução da pena de multa existe uma doença mental, pode acontecer, o que acontece com a pena de multa? Coloque aí, ó. Artigo 52. É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao resultado doença mental. Então, o cara está lá sendo executado, ficou diagnosticado com a doença mental, pode ser suspensa o pagamento da multa. Bom, maravilha. Vou fechar, trazer para essa cara feia de novo aqui, porque a aula de hoje realmente é importante por causa do que eu vou dizer agora. É o último tópico de pena de multa, mas é, sem sombra de dúvidas, o mais importante. As provas não cobram cálculo, não cobram a matemática, a não ser que eu fazer um concurso para juiz. Eles têm que fazer a dosimetria. Cobram apenas que vocês saibam o que é utilizado, como é que é o sistema. Ponto. Mas o que cai em todas, gente, todas. Quando eu digo todas, eu falo em OAB, falo delegado, eu falo juiz, eu falo prova da faculdade. É o que acontece quando não paga. Eu já vi como é que paga. Minha pergunta é, e se o cara não paga? Devagar. Bora voltar um pouquinho no tempo. Analisamos, gente, que as penas restritivas de direitos, lembra da aula passada? O cara não pagou uma pena restritiva de direitos. Acontece o que com ele? Lembrou, né? Converte em pena privativa de liberdade. O descumprimento injustificado de uma pena restritiva de direitos pode levar à conversão à pena privativa de liberdade. Você lembrou? Pelo tempo que resta, não é isso? Então, se eu peguei 2 anos por furto e substituíram por pena alternativa, eu fiquei 1 cumprindo e larguei de mão, eu vou converter em privativa, pelo tempo que resta, vou cumprir mais 1 ano preso. Lembrem-se ainda, certeza que lembraram, respeitado o saldo mínimo de 30 dias. Então, se falta 1 ano, eu cumpro preso 1 ano. Se faltam 10 dias, eu cumpro 30 dias, que é o mínimo. Ponto. Resumindo, só fazendo o gancho. Enquanto o descumprimento da pena alternativa pode gerar a privação da liberdade, a pergunta que eu faço é, e o descumprimento da pena de multa?
Fui condenado e joguei para cima. Não vou pagar nada ao Estado. O Estado que se arrume. Posso ser preso por isso, gente? A resposta é não. Dado para não confundir. O inadimplemento da pena de multa não autoriza a conversão em pena privativa de liberdade. Botou isso no caderno? Pois bote aí um arco-íris, uma caveira, a miséria, que isso cai. De novo, se você não pagou a multa, você não vai ser preso. Por que não é preso? Porque seria, gente, demais também, né? Seria positivar aqui, talvez, a questão da seletividade. O indivíduo que tem condições paga, fica de boa. O que não tem condições não paga e fica preso. Isso hoje é uma inovação, tá? Constituição Federal de 88, antes não, convertia, por isso que falava em dias multa, mas esqueça. Artigo 51 do Código Penal Brasileiro é um dos mais importantes no nosso estudo. Beleza? Pra cá. Vou ler para vocês com calma. Já disse, você já colocou no caderno, tenho certeza disso, que o descumprimento da pena de multa não prende. Sim, faz o que então? Não tem efeito nenhum? Tem. Vou ler o artigo 51 e a gente vai passar um tempo discutindo ele aqui, tá? Diz o 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, só transitou em julgado, passou aqueles 10 dias para pagar, né? A multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas de prescrição. Tem desordem nenhuma, gente. Primeira coisa que você tem que entender, ó. Olha essa zorrinha aqui do lado. Redação dada pela Lei 13.964 de 2019, vulgo pacote anticrime. Então, temos aqui uma alteração legislativa importantíssima. Abra o olho, ligue seu sensor-aranha e venha comigo aqui, ó. Galerinha bonita desse Brasil. Como é que era a discussão até o projeto anticrime? Não havia discussão com relação a não prender, porque convertia em dívida. Então, eu fui condenado a pagar os 50 salários e joguei para cima. Me prende? Não. Lembra? Não cabe prisão por dívida. Lembrei, professor. Só o negócio dos alimentos lá, né? Inadimplemento de alimentos. Verdade, você tem razão. E até prisão civil, mas enfim. Ponto. O que é que o Estado faz? Aquilo vira uma dívida de valor. Eu fico devendo ao Estado, em tese sou inscrito em dívida ativa. A grande discussão é, quem é que executa e onde executa? Conceito. A grande discussão era e é ainda. Quem vai executar essa pena e onde vai executar? Quais são as possibilidades? Quem executa? O MP, Ministério Público, que se trata de uma dívida penal, de uma pena? Ou a Procuradoria? Quem é que executa, por exemplo, tributos? Procuradoria da Fazenda Nacional, por exemplo. E 2, vai se executar isso onde? Na vara de execuções fiscais ou na vara de execuções penais? Espera aí que você me embolou todo. Meus queridos amigos, durante muito tempo, quase a vida inteira, prevaleceu a corrente que dizia o seguinte, não prevalece mais, mas é bom entender historicamente. Prevalecia que, por se tornar uma dívida de valor, isso deveria ser executado pela Procuradoria na vara de execuções fiscais. Então, acabava aqui para o processo penal, pegava essa zorra e cobrava. Se é uma dívida, eu vou cobrar, eu vou executar. Enquanto uma dívida comum, eu entro com a ação de execução, numa dívida com o Estado, de tributo, por exemplo, eu entro com a execução fiscal. Então, prevaleceu sempre esse entendimento. Cabia competir à Procuradoria lá na vara de execuções fiscais. Massa. Nos últimos anos, a coisa veio mudando. Por exemplo, se eu puxar o informativo 927 do STF, nós tivemos a primeira mudança. Que mudança é? Essa mudança de entendimento do STF falou assim, não, velho, tudo bem, é uma dívida de valor, mas não vai para a Procuradoria, não vai para a execução fiscal. É uma pena, porra. Eu pego o artigo 32, tem lá pena privativa, restritiva e multa.
Se é uma pena, essa zorra tem que ser executada aqui, numa vara criminal. Então, entendeu lá ainda timidamente que a competência para executar o inadimplemento seria, sim, do Ministério Público no processo penal, na vara de execuções penais. Por que eu falei timidamente? Eu disse que, em tese, iria para a Procuradoria em caso de inércia do MP. Esse era o entendimento jurisprudencial mais novo, inclusive aí um entendimento que vinha na contramão dos anteriores. Como é que é hoje, gente? É mais ou menos isso mesmo, ó. Vamos ler? Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada pelo juiz de execução penal. Então, a partir do pacote anticrime, a gente já discutiu algumas alterações aqui ao longo do semestre, que alterou muito o processo penal, muito, e alterou um pouco o direito penal, sobretudo a teoria da pena. Uma das modificações foi essa. Hoje, expressamente falando, a execução da pena de multa, ela se dá no juízo de execução penal. Não está claro no artigo 51, mas a princípio, pelo Ministério Público. Por quê? Porque é pena, gente. Faz sentido também, tá? As duas correntes têm um fundamento coerente. Talvez aqui não seja o lugar para cobrar dinheiro. Lá a ação fiscal seja melhor. Mas se eu pensar que é uma pena, quem é que executa a pena? É fazenda pública, pena do direito penal, ou é a execução penal? Então, concluindo, minha galerinha, hoje, desde o pacote anticrime, já corroborando com o entendimento mais recente, a zorra é executada na execução fiscal. Então, na vara criminal, vamos assim dizer. Claro que, como é muito novo, gente, nosso pacote anticrime que chegou agora, aí, 22, 23 de janeiro, ele entrou em vigência, em vigor. Então, ainda temos algumas questões, só para a gente devagar um pouco, não vou nem responder porque não tenho uma resposta. A discussão será muito ampla ainda sobre isso. Está na lei, tudo bem. Mas vamos pensar, e se o cara não paga? Eu posso extinguir a punibilidade dele? Antes extinguia, foi para lá. Particularmente, entendo que se é uma pena que tem que ser executada no juízo de execução e ele não cumpriu aquela pena, eu não poderia decidir pela extinção de punibilidade. Isso é uma divagação, estamos esperando posicionamentos, enfim, alguns autores já se manifestaram nesse sentido também, porque isso vai trazer interferências robustas também, enfim, outros institutos no direito penal. Tranquilinho? Para a gente fazer aquele apanhado geral e fechar. Para cá. Meus nobres, comecei a aula dizendo, e eu sou chato, né? Repito tudo. E tem 3 espécies de pena. Não é só prisão, não é só privar a liberdade. Estudamos já a pena privativa de liberdade na primeira unidade toda. Aberto, semiaberto, fechado. Na aula passada, 2 aulas, estudamos as penas restritivas de direitos. E agora, rapidamente, analisamos a terceira e última espécie, que é a pena de multa. Conceituei, multa é pagar ao fundo penitenciário aquele que foi condenado. Se você olhar o Código Penal hoje, tem lá, ó, vários artigos tem pena privativa X e multa, ou multa. Então, eu posso ter multa no próprio Código, ou pode ser uma multa substitutiva, tal qual as penas alternativas. Bom, criticamos porque não é muito técnico, perda de bens e valores, prestação pecuniária, pena de multa, é uma confusão desgramada. Criticamos um pouco mais aí o sistema de cálculo, que realmente é muito mal feito para quem não gosta de matemática. Usa uma expressão muito ruim chamada dias-multa, e dia não tem nada a ver. Para ficar mais fácil, pense em multas. Como é que eu calculo essa zorra? Eu vejo, ó, primeiro, quantas multas ele vai pegar. De 10 a 360 no Código Penal. Como é que eu defino isso? Não precisa fazer as contas. Mas vai definir a gravidade, os antecedentes, enfim. Definir a quantidade de multas. Depois eu vou ver quanto é que vai sair do bolso. Quanto é que vale cada multazinha dessa? Aí já é análise da capacidade econômica, por exemplo. Cada umazinha pode ser 1/30 do salário ou 5 vezes o salário, chegando a 15, que pode triplicar. Concluímos que as pessoas podem praticar crimes juntas, pegar a mesma quantidade de multas,
mas pagar valores completamente distintos a depender da capacidade econômica. Essa individualização é importante, necessária, por quê, gente? Porque a pena tem que servir para punir e prevenir. Ponto? Maravilha. Vimos que na lei de drogas tem regras específicas, tá? Tem um fundo também específico, valores, que o pagamento pode se dar de forma parcelada, um desconto em folha, bem de boa. E concluímos com a parte principal, como fica fácil no final. E concluímos ao final o que acontece se não paga. Claro, sem discussão, não prende. Eu não posso converter tal qual a restritiva de direitos. Tudo bem, não paga, não prende e faz o quê? Historicamente, sempre existiu uma discussão com relação à competência, quem executa e onde executa. Prevalecia até então o entendimento que era a Procuradoria na vara da Fazenda Pública, que é como se fosse um tributo, insere dívida ativa e vai lá cobrar, executar, execução fiscal. Mas hoje, de uns tempos para cá, agora com a alteração legislativa, entende-se que a execução se dá no bojo ou no meio, dentro do próprio processo penal. Tranquilinho? Ampliei um pouquinho a discussão com algo que eu não tenho uma resposta ainda, dei uma opinião, embasada em alguns autores também, obviamente. Vimos aqui, se o cara não pagar, tudo bem, não prende, vai executar agora na execução penal, mas vai extinguir a punibilidade? Me parece, no meu sentir, não há razão para a extinção da punibilidade, porque se é uma pena que não foi cumprida, eu não posso extinguir a punibilidade. Maravilha? Só algumas ideias, minha galerinha bonita, amada. Fiquem ligados que na próxima aula a gente vai trabalhar dosimetria da pena. Não me alonguei na aula de hoje para não entrar em dosimetria, que eu quero dosimetria, ó, cara a cara, face to face, para a gente começar a aprender e já encaminhando aí para o final do semestre com todos os problemas decorrentes da nossa não, né? Da pandemia, Deus nos livre e guarde, nós vamos vencer com certeza, tá? Galerinha bonita, como essa aula foi meio que um monólogo, muito embora eu converse comigo mesmo, fiquem à vontade para mandar mensagem, tirando dúvidas. Eu sempre acho que é um assunto chatinho pra caramba e sei também que no nosso próximo encontro eu volto a falar dele logo no início. Beleza? Beijo grande, fique com Deus, do amigo Caio. Valeu!